E a programação do Security Leaders Regional Sudeste começa em grande estilo. Um talk show de mulheres. Segurança e privacidade, alinhadas aos negócios. A resiliência na indústria. E você que nos acompanha pela TVD pode participar enviando perguntas e comentários por meio da caixa de diálogo ao lado do vídeo. Bem, na mediação, a queridíssima Graça Sermu. Como participantes, a CISO da Petrobras, Márcia Tosta. Muito bom dia, Márcia. Teremos também a diretora do setor de privacidade e cibersegurança para a América Latina da Uber, Flávia Mitri. E ainda a head de vendas do Google Workspace, Raquel Cabral. Será um painel muito interessante. Fiquem ligados. Graça, é com você, querida. Obrigada, Ângelo. Prazer, como o Sérgio falou. O Sérgio errou por pouco. Na verdade, ele falou que as mulheres hoje, né, representam aí 90%. Hoje, elas representam 20% a participação feminina no setor de cybersecurity. Parece pouco, mas não é não. É bastante. Essa representação está quase significando a representação das mulheres no mercado de trabalho como um todo. As mulheres no mercado de trabalho como um todo, para vocês terem uma ideia, elas representam em torno de 37% a 40%. Então, esse crescimento no mercado de cyber é bastante significativo, sim. E eu começo justamente dando um cenário, embora pesquisas apontem que as mulheres ainda não ocupam, percentualmente, o mesmo espaço que os homens no mercado de trabalho e em cargos de liderança nas organizações, elas são, indiscutivelmente, uma presença cada vez maior e indispensável no mundo corporativo. Então, para mim, reunir líderes e começar o Security Leaders com essas líderes é muito importante. Mas, mais do que isso, eu acho que a gente começa com 3 líderes, como eu falei nas minhas chamadas, que representam 3 áreas de negócios hoje, que eu considero os motores para fazer essa transformação digital. Isso não é papo de marketing, não. É verdadeiro mesmo. Eu tenho estado aqui, gente, meninas, nesse lugar aqui, semanalmente na TVD, comandando debates com líderes e profissionais, praticamente toda semana. E o que eu ouço, na maior parte do tempo, é exatamente isso. O desafio de você, depois de praticamente quase 2 anos de pandemia, onde houve uma transformação muito grande, e a gente só vai ter essa percepção histórica quando esse tempo passar e a gente olhar para trás e ver o quanto isso foi efetivamente revolucionário na vida de todos nós, o quanto isso foi transformador, que realmente houve uma mudança muito grande, uma aproximação do digital na vida das pessoas. E os negócios, o quanto isso se misturou de uma forma muito, muito transformadora. E o quanto o negócio, a segurança, né, e a própria questão da privacidade, que vinha, né, também caminhando, mas acelerou muito nesse período, né? Então, estar aqui com vocês 3, eu acho fantástico, porque além dessa presença feminina, de como o Sérgio falou, ser tão importante ter essa marca no Security Leaders, a gente tem aqui 3 representantes de 3 segmentos muito importantes. Então, eu sei que a galera aí, nossa audiência, está querendo muito que elas falassem sobre participação feminina na security e todo esse assunto. A gente vai falar um pouquinho disso, mas antes eu quero falar com elas sobre essa reunião, sobre essa correlação entre privacidade, segurança e negócios. Eu vou começar com a Flávia Mitri. Flávia, não sei se você se lembra, há um tempo atrás, você abriu um Security Leaders, a gente falando sobre privacidade. Naquela época ainda era um tema que começava ali, né? A gente até questionou você, o Uber naquela época tinha passado por um período difícil, lembra? A gente comentou sobre uma crise, né? Um incidente cibernético com a Uber, e você também abertamente comentou sobre isso, foi bastante corajosa na época em falar isso abertamente ali num palco, e a privacidade ainda estava sendo aculturada, né? Acredito que hoje isso avançou bastante. Então, eu te pergunto, o quanto você acredita que hoje é importante, que recado você daria para a segurança, representada aqui pela Márcia, para o lado de negócios, representada pela Raquel, o quanto é importante hoje que segurança e negócios se aproximem da privacidade? O que
falta, na sua opinião? O que ainda é desafiador sobre o seu ponto de vista para que esses dois lados caminhem junto com a privacidade? Perfeito. Bom, primeiro, bom dia a todo mundo. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz de estar com vocês. É sempre um prazer estar com você, Graça. Eu acho que muita coisa mudou desde aquela nossa conversa de 2018, principalmente no que se refere ao momento Brasil. Naquele momento, a gente tinha acabado de aprovar a nova Lei Geral de Proteção de Dados, ela tinha acabado de passar, e agora a gente está num momento político completamente diferente. A lei já está em vigor, ela entrou em vigor em setembro do ano passado, e ela tem todas as multas administrativas foram prorrogadas e só poderão ser aplicadas a partir de agosto desse ano. Então, eu acho que a entrada em vigor da LGPD, ela muda completamente o cenário, porque se antes as empresas que faziam investimento mais pesado em privacidade e segurança o faziam por uma questão de boas práticas, governança corporativa, alinhamento global com regulações de outros países, para se adequar a um modelo mais rigoroso e cauteloso de privacidade e segurança da informação, hoje no Brasil isso passa a ser um requerimento legal por conta da nova lei. Acho que as empresas que ainda não atentaram para isso, que eu entendo que são uma minoria no momento atual, perdem uma vantagem competitiva enorme nos seus mercados, porque o que eu vejo acontecendo, eu acho que é um reflexo do que aconteceu em mercados mais maduros, que o Brasil, que já tem a cultura de privacidade e segurança mais enraizada no seu DNA. Não é só uma questão de eu tenho que cumprir com uma regulação. Eu tenho que cumprir com a regulação e eu tenho que ter uma capacidade estrutural interna do ponto de vista de segurança da informação que me viabilize a trabalhar com grandes players do mercado. Porque empresas, vou dar um exemplo interno meu de casa, na Uber, a gente, para trabalhar com um novo fornecedor atualmente, esse novo fornecedor passa por uma auditoria remota conduzida pelo time de security, que valida se aquela empresa tem uma capacidade técnica que nós entendemos que é adequada para trabalhar conosco. Porque um aprendizado grande que a gente teve, tanto pelos erros que nós cometemos, como erros de empresas com quem a gente trabalhava, é que no momento que existe uma crise, um vazamento, um incidente de segurança e tal, se a empresa não estiver muito preparada para poder endereçar aquilo, conter um incidente, tomar as medidas adequadas, todo mundo naquele ecossistema de compartilhamento de dados é afetado. E aí a quebra de confiança do consumidor é instantânea, e eu digo isso por experiência própria. Quando a Uber sofreu o incidente de segurança em 2016 e a gente tornou ele público em 2017, erramos, sem dúvida, e nos tomou um tempo enorme para recuperar a confiança do mercado. Então, o que eu acho que falta ainda para as duas, acho que falta menos do que faltava em 2018 para as duas áreas caminharem, mas o que eu vejo ainda é empresas que não atentaram para a importância e a emergência de investir nesses dois campos, de modo que elas tenham uma capacidade melhor de engajamento com empresas maiores e também para garantir que o consumidor que vai trabalhar com elas, gradualmente a questão de segurança e privacidade vai ser um dos critérios de eleição para quem as pessoas querem optar por trabalhar. Então, assim, no caso da Uber, o indivíduo pode pegar uma viagem da Uber, uma viagem da concorrência. Eu espero que um dos temas que as pessoas levem em consideração não seja só preço, supply de viagem, mas também qual é o rigor que essa empresa vai ter para tratar os dados que eu dou para ela, tanto do ponto de vista de segurança quanto do ponto de vista de privacidade. Acho que quando a gente entender que isso é importante, a coisa começa a fluir bem melhor. E para finalizar e até definir quem eu vou chamar, qual é a próxima, eu vou te fazer uma pergunta bem direta. Na sua opinião, quem precisa dessa maior conscientização? A área de segurança ou a de negócios? Eu acho que a área, honestamente, a parte técnica cabe à área de segurança, mas ela não consegue carregar esse pilar sozinho. Então, o patrocínio da demanda tem que vir da área de negócios
Minha recomendação é que venha da área mais sênior da empresa, porque isso não é um trabalho para jurídico, não é um trabalho só para o time de segurança da informação, não é um trabalho só para o time de TI. A empresa tem que incluir isso no seu DNA. Então, eu acho que assim, se não vier do CEO ou do mais alto senior management da empresa, fica impossível para que uma área sozinha consiga levantar essa bandeira. Acho que precisa de uma sinergia e um compromisso de todas as áreas para que isso seja escalável, porque não é um processo de compliance pontual, é uma coisa eterna que a empresa vai ter que levar na condução dos seus negócios. Perfeito. Raquel, vou convidar você aqui, estreando aqui conosco, na TVD e também no Security Leaders, uma vez estreando, uma vez sempre. Seja super bem-vinda aqui conosco, muito bom contar com você. Raquel, é muito legal, né, poder contar com alguém que não é, né, obviamente, do setor de segurança, mas a gente tem cada vez mais trazido profissionais justamente porque é muito importante a visão, né, de quem está numa outra área, numa área de negócios, e justamente como a própria Flávia colocou, né, a gente precisa cada vez mais unir e ter a visão, né, de outras áreas sobre a importância, porque um projeto hoje, né, de segurança, quando a gente olha para ele, de privacidade estratégico, ele realmente deixa de ser técnico, né, para ser realmente um projeto de negócios, né, como ela falou, o cliente precisa ver isso como um diferencial do produto, e nessa hora ele precisa realmente ser estratégico. Então, queria a sua opinião sobre isso, como é que você vê, o que para você é importante, né, como profissional de negócios, o que é importante que a área de privacidade, que a área de segurança passe para você? O que você espera dessas áreas como uma profissional de business? Primeiro, Graça, muito obrigada pelo convite. É um prazer fazer parte desse painel com a Flávia, com a Márcia. Obrigada para todo mundo que está assistindo agora, a gente que dedicou uma hora do seu tempo para participar desse evento. E é verdade, acho que a Flávia falou de um ponto muito importante. A tecnologia, assim como a segurança, elas são a base para que a gente, como colaborador, possa operar de forma mais eficiente, mais segura, de que a gente possa oferecer serviços e produtos que cumpram com essas expectativas, né? Não só do ponto de vista de usabilidade de usuário, mas que sejam produtos que sejam seguros. Então, essa sinergia ela é muito importante. Do ponto de vista do Google, né, a segurança está em primeiro lugar em todos os produtos e os serviços do Google. A segurança ela está integrada em todos os serviços e eles são desenvolvidos desde um princípio com essa base. Segurança e privacidade sempre foram questões muito importantes, né? Se os dados não estão seguros, significa que eles não são privados. Então, por isso que também a gente se certifica de que os serviços como pesquisa, o Google Maps, YouTube, tudo esteja protegido pela infraestrutura de segurança mais avançada que a gente possui, né? O Google começou na nuvem e opera todas as plataformas na nuvem. Então, não é uma surpresa o entendimento das implicações da segurança para a gestão interna da informação e para aquelas empresas que levam os seus negócios para a nuvem, né? Porque o Google tem aqui uma responsabilidade também de administrar a informação, não só interna, né? As implicações da gestão interna da segurança, mas dos negócios dos nossos clientes. Então, essa é uma responsabilidade realmente muito grande. E o Google faz isso através de uma proteção integrada, uma rede global de infraestrutura, né, segura para poder proteger as informações, as identidades, aplicativos, dispositivos. E em termos de privacidade, os usuários, eles sempre estão no controle, né, dos dados que eles compartilham com o Google. Esses dados eles são processados nessa mesma nuvem, nessa mesma rede, né, global de proteção integrada, mas, de novo, né, do ponto de vista de gestão da informação, de como a gente, né, opera, a tecnologia e o negócio tem que estar completamente integrado. A gente temos aqui, acho que pontos importantes de cultura, né, que acho que é um ponto também que a Flávia estava mencionando,
a tecnologia, ela serve realmente como um pano de fundo, né? A gente precisa também sempre reforçar que dentro da cultura de colaboração, além de temas como, né, enfim, como que nós colaboramos de forma mais eficiente durante a pandemia, que são temas que a gente revisa muito dentro do Google, né? Acho que estamos todos aprendendo como colaborar e como trabalhar melhor. Mas não só como eu colaboro melhor, com que ferramentas eu trabalho, mas também como que eu entendo a importância, eu como colaborador, né, como funcionário, como líder, como eu entendo as implicâncias de trabalhar melhor a informação dentro do negócio. Então, acho que esse é um ponto importante da combinação de negócio e segurança. Perfeito. Márcia, vou trazer você aqui para a nossa conversa no ponto exatamente que a Raquel colocou, colaboração. O quanto você acha, colaboração é uma palavra, né? E aí, vindo para o mundo da segurança. Na verdade, a gente aqui, eu me sinto muito confortável com você, porque essa palavra colaboração é uma palavra que aqui, nos nossos painéis de debates com o mundo da segurança, a gente fala bastante, né? E muitas vezes os líderes de segurança, não diria reclamam, né? Mas se queixam um pouquinho, que às vezes não encontram tanto essa colaboração dessas outras áreas, né? E que a colaboração é muito importante nos projetos, né? Porque a segurança tem, independente, obviamente, né, dos projetos estratégicos, ela precisa contar muito com a colaboração, porque ela tem praticamente aí duas tarefas, né? Ela precisa ser estratégica, mas ela tem uma parte operacional, porque ela precisa garantir que realmente tudo esteja seguro. Ela tem uma parte operacional que é ali o dia a dia, né? Os incidentes, né, têm que ser mitigados. Ela tem um dia a dia que precisa ser controlado. Ela tem realmente ali que manter determinadas, né, questões e compliances a serem atendidos, enfim, né? E que às vezes precisa implementar determinadas regras, normas, né, e tudo isso. Então, eu queria justamente agora que você olhasse para essas áreas, né, negócios, privacidade, enfim, e falasse um pouco do lado da segurança, o quanto que você acha, né, que a segurança também demanda aí dessas áreas um pouco de colaboração no sentido de se integrar mais junto a negócios e também privacidade. Bom dia, Graça. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia, Márcia. Vamos lá, obrigada pela pergunta. Eu acho que é uma excelente oportunidade aí da gente expor um pouquinho a nossa visão, né? A Raquel deu a deixa, falou em colaboração. Eu acho que aqui eu enxergo dois tipos de colaboração, né? A que a gente está conversando aqui, que é a colaboração entre áreas de negócio, segurança da informação, privacidade, tecnologia, e o lado de colaboração, que é a tendência das novas tecnologias serem colaborativas para facilitar a vida do usuário, a user experience que eles têm e o resultado, né? Então, esse lado de colaboração com cross de tecnologia, com intervenção simultânea em arquivos, esse veio para ficar, vai crescer, vai continuar sempre, e não tem volta, e é legal que tenha vindo, porque é uma facilidade. O lado colaboração. O papel de segurança não é permitir ou proibir. O papel de segurança é levantar os riscos e apresentar para a companhia ou para o dono dessas informações para que eles tomem a decisão de assumir ou não o risco. O que a gente sente muito quando a gente vê isso na prática, né, no dia a dia, é que as áreas de negócio, elas por si só tomam a iniciativa de entrar em contato com empresas que prestam serviços e, sem envolver a análise e a avaliação de segurança, e começar a utilizar plataformas diretamente com o fornecedor que não satisfazem os requisitos mínimos de segurança. Então, qual que é esse requisito mínimo, né? Isso é definido pela companhia. A empresa tem o seu apetite ao risco, é a empresa quem diz, olha, nós vamos assumir o risco até tal ponto, dali em diante não. Então, e assim, uma coisa que é importante falar, quando deu um incidente, todo mundo corre para a segurança. Não, porque vazou informação, porque acessaram, porque fizeram, o que vocês vão fazer? Vou fazer o quê, cara pálido? Eu nem sei do que você está falando.
a gente só consegue proteger o que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não consegue proteger. E, assim, eu sou uma grande defensora do security e do privacy by design. A partir do momento que as áreas entendam que segurança está aqui para ajudar e não para atrapalhar, as coisas fluem muito mais fácil, né? A gente vai ajudar a analisar se é suficiente ou não e como colocar a proteção suficiente. Eu gosto muito, meio que um mantra meu, segurança não pode engessar, segurança tem que impulsionar. Então, sempre vai existir uma maneira de entender, porque, afinal de contas, o que toca a empresa, o que mantém a empresa, é um negócio, eles têm que fazer, né? Lembra a graça do sangue? Informação dentro de uma empresa é como o sangue no corpo humano. Ele tem que circular por todos os órgãos, senão não funciona, mas não pode vazar, senão eu morro. Então, assim, a gente tem que ser envolvido no começo, porque segurança da informação, ela sempre é vista como excessiva, né? Segurança excessiva, esse pessoal quer proteger tudo, até que se torne insuficiente. Né? O dia que deu um incidente, vem todo mundo correndo. Então, eu acho que a parceria é fundamental, é que sempre haja alguém que conheça de segurança, que tenha a visão de segurança no nascente do projeto, da contratação, enfim, para que essa análise seja feita lá. E o pessoal de segurança tem que ter a mente aberta também para ajudar a viabilizar a necessidade de negócio. Acabou a época, assim, ó, no século retrasado, a época de segurança falava assim, não pode porque é inseguro. Isso não existe mais. Existe uma maneira de fazer, vamos colocar o máximo de segurança alinhado à expectativa da companhia, mas o negócio tem que rodar. Então, eu acho que é isso, é essa conversa, essa interação que a gente precisa estimular cada vez mais. Ótimo. Eu quero, então, colocar um pouco essa colocação da Márcia, voltar para a Flávia e questionar. Flávia, por que hoje a gente ouve, quando a gente conversa com a Márcia e a área de segurança, não vou dizer, a Márcia está representando aqui, obviamente, o time de segurança, a gente ouve muito o security by design, né? Quando a gente conversa com o pessoal de privacy, né, a gente ouve muito privacy by design, né? Conciliar esses dois movimentos, na sua opinião, o quanto que é difícil? Hoje você acha que, assim, ainda você sente um pouco de atrito entre o security e o security by design, o privacy by design? Nós temos visto ainda em muitas empresas o CSO sendo o DPO. O que na sua opinião, aí esquecendo um pouquinho até, né, a empresa que você representa, mas a gente vê isso muito ainda no mercado. Esse caminho é um caminho, uma forma até de minimizar um pouco esse atrito, de, vamos lá, então deixa que um representa, um abraça a causa, junta security com privacidade e tenta seguir esse caminho, ou é até a falta de um profissional de privacidade no mercado, então o profissional de segurança acaba adotando a privacidade. Como é que você vê essa questão aí de unir a segurança e a privacidade para fazer esse projeto avançar? Perfeito. Então, assim, eu vou tirar completamente meu chapéu Uber, porque eu acho que a Uber não é um parâmetro aqui, porque ela é muito estruturada nesse sentido. Exato, exato. Acho que definitivamente são áreas que precisam caminhar juntas. Não existe privacidade sem segurança, não existe segurança sem privacidade. Obviamente, security vai impactar em privacidade quando a gente fala de dados pessoais, mas security é importante para questões que vão muito além de privacidade. Eu acho que a combinação dos dois cargos, assim, uma pessoa somar o cargo de CISO com DPO, é possível dependendo do tamanho da empresa e de como ela opera. Quando eu vejo essa combinação das duas funções, o único ponto que eu costumo chamar a atenção é porque para o papel, a figura do DPO, que é o nosso encarregado, né, baixo LGPD, ainda precisa ser regulada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ainda existe pouca clareza no que esse cidadão vai ter que fazer. Um dos pontos que eu não tenho a menor dúvida de que esse cargo precisa ter é independência, para poder evitar conflito de interesse. Então, quando eu vejo determinadas funções acumulando a prerrogativa de DPO, por hora, eu acho que ainda é possível. Porém, quando a autoridade nacional regular o que esse cargo vai ter que fazer, talvez o acúmulo de funções impossibilite a independência e, eventualmente, leve a um conflito de interesse.
Então, o que eu quero dizer com isso? O DPO, ele tem que ter uma independência para poder olhar uma determinada situação e fazer uma avaliação se aquilo é um incidente reportável ou não para a autoridade, porque o encarregado é quase como se fosse um representante do titular de dados sentado dentro da empresa. Então, a posição dele difere. Vocês estão me ouvindo bem? Fala que a minha conexão está instável. Dá para me ouvir ainda? Estamos te ouvindo. Dá. Teve uma instabilidade, mas deu para acompanhar sua fala, sim. Flávia. Perfeito. Então, assim, só para resumir, eu acho que é acumulável. Não sei se é recomendável acumular, dependendo do tamanho que a empresa tem. Eu acho que para estruturas um pouco menores, faz sentido haver um acúmulo da função, enquanto o papel do encarregado ainda não está claro. O que eu acho que vai acontecer é gradualmente a gente chegar no modelo mais próximo ao europeu, com o GDPR, em que é absolutamente cristalino o que cabe ao encarregado ou não. E aí, obviamente, ter essa figura como uma posição destacada vai depender do volume de dados pessoais que aquela empresa processa. Agora, eu acho que a solução para que uma empresa tenha uma atuação exemplar, tanto da perspectiva de segurança quanto de privacidade, é investir em Privacy Security by Design. Porque aí, na concepção do fluxo do produto, do dado, de todo o histórico de armazenamento e tal, todas as questões de mitigação já foram consideradas, pensadas e implementadas. Eu acho que a gente esquece ou subestima o trabalho que dá você gerenciar isso no momento que acontece um incidente de segurança. Não dá. Então, se você já não tiver feito esse dever de casa antes, na hora que você tem um problema, você não consegue conter, você não sabe aonde está o problema, você não sabe que dado é aquele, você não sabe com quem você compartilhou, e vira uma bola de neve. E lembrando agora que, em função da LGPD, a partir de agosto, as multas são potencialmente estratosféricas, e isso eu estou falando só das multas administrativas. Ainda tem toda a questão de dano moral coletivo, etc., que podem ser pleiteados em juízo, baixo reclamações específicas de Código Civil, que não estão contempladas na LGPD. Então, eu acho que, assim, o investimento que uma empresa faz para garantir que ela tem tudo estruturado, se compensa quando você faz um assessment de risco do que pode acontecer se você já não tiver endereçado esses pontos antes. E eu também acho que, como a gente está implementando agora uma cultura de privacidade e segurança maior no mercado, a minha expectativa é que, no caso de uma investigação, inquérito civil do Ministério Público, ou uma própria investigação da Autoridade Nacional, empresas que já tenham feito esse dever de casa e consigam apresentar o que elas já fizeram numa tentativa de adequação, seja considerado para minimização de potencial penalidade no caso de um descumprimento da lei. Exato. Bem, estou acompanhando aqui, já temos algumas perguntas, eu quero sempre, né, e sempre faço isso, dar vez aqui e voz também à nossa audiência, e também quero no finalzinho aqui trazer algumas questões também relativas ao feminino. Então, queria saber se vocês ainda têm algum comentário sobre esse aspecto de relação entre privacidade, segurança e negócios. Se vocês não tiverem, Márcia, algum comentário, Raquel? Não? Então, olha, eu vou trazer uma pergunta daqui da plateia para você, Márcia, e depois tem uma aqui também dirigida a Raquel. A pergunta para a Márcia é do Edson Sivieri, ele é da CISO da Cushman Wakefield. Ele fala o seguinte: Márcia, fala-se muito sobre o impacto financeiro de uma punição quanto a eventos, né, de quebra de privacidade, de segurança. Como você entende que as auditorias hoje internas estariam preparadas para suportar as empresas na avaliação preventiva? Você acredita que isso pode virar um produto? Vocês estão preparadas para essas auditorias internas? Como é que você tem trabalhado essa questão, Márcia, na Petrobras? Excelente pergunta. Eu acho, sim, que isso pode virar um produto. Na verdade, eu, pessoalmente, acredito que deva acontecer alguma coisa muito próxima ao que aconteceu quando entrou em vigor a Lei do Consumidor, aonde todo mundo corria para a justiça. A gente já chegou a ver alguns casos até de funcionários processando as empresas por conta
da LGPD de privacidade, então eu acho que vai ser uma oportunidade aí, que aventureiros aparecerão com certeza. Eu acho que a gente vai ter também a incidência de criminosos que já entraram e invadiram alguma empresa há algum tempo, já pegaram esses dados, eles estão guardando e esperando o momento certo de apresentar isso, porque a multa é uma multa muito alta, e os criminosos podem tirar vantagem negociando isso a um preço menor, né? Então, eu acho que sim, que a gente, até que tudo fique bem claro, né? Até que a NPD consiga realmente se estruturar e direcionar, eu acho que a gente vai ter aí uma série de ocorrências questionáveis e para que tudo se estabeleça. A gente está trocando a roda com o carro andando. Eu acho que isso, o mundo inteiro fez isso também, porque apesar de já estarem muito mais evoluídos do que a gente, também tivemos muitos incidentes quando a GDPR entrou em vigor, também teve problema com instituição de saúde, hospitais, então também tem esse entendimento de todo mundo exatamente do como funciona a lei, e o nosso nem está bem definido ainda, né? Ainda tem muitos vácuos no meio, ainda tem muitos gaps que a gente ainda não sabe como trabalhar. Eu acho que a maneira da gente trabalhar isso, a maneira que nós estamos conduzindo isso, é buscar o máximo de eficiência no tratamento das adequações, né? Então, para tentar cuidar um pouco, a gente primeiro fez um levantamento de processos, porque as pessoas esquecem, quando vai fazer a adequação LGPD, que os dados, o mais importante, onde estão os dados é importantíssimo, mas o processo que coleta e que trata, como é o tratamento desses dados durante todo o seu ciclo de vida, é o mais importante para você poder proteger. Então, a gente tem um grande trabalho em cima deste levantamento e a adequação tanto de processos, quanto de tecnologias, quanto de implementação de proteção. Então, mas eu acho que a gente vai aparecer, e pessoalmente, eu gosto, tá, gente? Eu acho que precisava mesmo, tava o samba do crioulo doido, cada um fazia o que queria com os dados, aquilo não tinha regra, então eu acho que precisava mesmo, era o momento da gente olhar um pouco das mensagens das pessoas. Mas vai ficar emocionante, vamos dizer que vai ser emocionante. Vai ser, com certeza, Márcia. Temos aqui algumas perguntas direcionadas para a Raquel, e eu vou unir aqui, Raquel, porque pelo menos 2 ou 3 aqui tratam da mesma questão que tem a ver com a sua fala inicial, né? Então, as perguntas, elas são direcionadas no seguinte sentido, né? Se você percebe que nas questões relativas ao Google, principalmente, né, pela sua posição da área de negócios, se você percebe que a questão da segurança, do ponto de vista na hora de absorver, né, de adquirir produtos, o quanto a questão da segurança ela é exigida, ela é cobrada pelos clientes, o quanto você percebe que ela realmente está cada vez mais sendo um diferencial para se decidir pela aquisição de produtos do Google, quanto as pessoas exigem isso, quanto vocês precisam detalhar essas questões de segurança e privacidade, o quanto isso está sendo para vocês hoje um diferencial, o quanto vocês estão trabalhando nisso, muitas perguntas relativas a isso aqui na nossa audiência. É uma pergunta super importante, realmente, porque a segurança, de novo, ela vem em primeiro lugar, né? Tanto na construção do produto em si, quanto em como eu gerencio esse produto. Porque, realmente, aqui do Google, a gente pode construir um produto com todas as necessidades com relação a segurança para os nossos clientes, mas claro, aí tem, e acho que é um dos pontos que a Márcia e a Flávia tocaram, do ponto de vista de gestão da plataforma, eu também preciso estar preparado. Então, claro, eu posso adquirir a melhor tecnologia, mas se eu não souber fazer uma gestão adequada, né, se as pessoas não tiverem políticas internas e pessoas que estejam preparadas para a gestão da plataforma e de uma gestão gestão de incidentes, um processo que acompanhe a gestão da plataforma, eu vou ter aí algum risco associado. Agora, claro, e aqui tem um ponto super importante, né? Acho que as meninas falavam também, a segurança ela é sempre um alvo em movimento, né? Em média, um funcionário, um colaborador, ele precisa usar mais de 22 aplicativos que estão baseados na nuvem. E 3 dispositivos diferentes para fazer o trabalho.
né? E a grande maioria dos ataques que acontecem é através de um phishing. A grande maioria, mais de 90% dos ataques, começam com um e-mail phishing nas empresas. Então, para você ver quanta responsabilidade a gente tem na aquisição do produto em si, então, ter certeza de que esse produto cumpra com os principais requerimentos de segurança, mas que também as áreas estejam preparadas para trabalhar dessa forma segura, porque só tecnologia não vai fazer o trabalho, né? É cada vez mais difícil para a tecnologia gerenciar e proteger os ativos de uma maneira que seja escalável. Em média, uma área de tecnologia tem que gerenciar mais de 1.000 serviços na nuvem. Então, fica realmente inviável que uma só área seja responsável por proteger esses serviços. Então, primeiro tem, né? Claro que o produto ele precisa cumprir e dentro de novo, dentro de Google Cloud, os produtos eles cumprem com estándares de segurança, eles cumprem com estándares de segurança e regulamentos que a gente tem no mercado. Mas se a gente não se preocupar por como eu vou fazer a gestão dessa tecnologia internamente. E outro ponto importante que eu acho que a gente precisa considerar, especialmente hoje em dia, é a mudança de cultura. A gente vai passar por uma das maiores mudanças no trabalho que a gente viu na história. A gente vai passar de um trabalho, né, de exercer o nosso trabalho no escritório para um trabalho híbrido. Né? A gente está hoje de uma maneira forçada por causa da pandemia, trabalhando de casa, grande parte das pessoas estão trabalhando dentro de casa, mas no futuro o trabalho vai ser híbrido. Então, como eu, como empresa, me preparo para gerenciar, a tecnologia, né, cultura, os colaboradores, de uma forma híbrida? Eu acho que esse vai ser o grande desafio pelo qual as pessoas vão passar. As empresas, elas vão preferir o trabalho híbrido no futuro. E eu acho que essa é uma das grandes questões. Exato, essa vai ser uma das grandes questões, né? É como que a gente melhora a tecnologia a favor de um trabalho mais seguro, mais colaborativo e que vai ter esse modelo híbrido, né? A gente não vai ter a centralização da tecnologia em um só lugar de trabalho. Perfeito, Raquel. Bem, nosso tempo aqui está quase esgotado, mas eu não queria deixar de fazer assim, um comentário muito rápido no final com vocês, porque, óbvio, né, muitas perguntas relativas. Esse painel não foi para discutir o papel das mulheres, né, na área de segurança, na área de negócios, mas é óbvio que eu gostaria de um recadinho final de todas elas sobre isso. Eu falei aqui no início, né, sobre a participação das mulheres no mercado de cyber de 20%, mas aqui a gente tem mulheres atuando em outras áreas, privacidade, negócios. Então, eu trago um dado final aqui para vocês, de que, na verdade, hoje, né, em cargos de liderança, eu tenho aqui, pela Organização Internacional do Trabalho, que 39%, vou considerar 40% das mulheres estão em cargos de chefia. Esse dado comparado, né, obviamente, à posição dos homens ainda é pequeno, mas eu gosto de ver o outro lado do copo, né, eu gosto de ver o copo cheio. Então, eu acho que é um crescimento comparado a índices, né, do passado. Então, eu acho que vem crescendo bastante. Então, acho que a gente pode terminar o debate, né, com uma mensagem positiva de todas elas. Começo com a Flávia, dando seu recado final, e a gente mostrando que esses índices vêm crescendo, né? Óbvio que o exemplo está aí, mulheres super fortes e líderes, né, em áreas super importantes do nosso mercado. Então, Flávia, vamos terminar com uma mensagem positiva aí, com índices que são pequenos de um lado, mas são crescentes sobre outros pontos de vista, né? Claro. Primeiro, amo painéis que sejam majoritariamente femininos, esse é 100% feminino, então eu acho realmente extraordinário. Eu acho que para advogados que trabalham com privacidade, eu vejo que, assim, maciçamente mulheres são a maioria. Eu sei que para cybersecurity ainda não, mas eu fico muito feliz que nessa área nova do direito as mulheres já estejam chegando com tudo e contribuindo, assim, com coisas extremamente extraordinárias. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Márcia,
Obrigada mais uma vez, sempre aqui conosco, muito bom. Graça, eu que agradeço, e eu queria dizer umas palavrinhas aí, né? Eu acho que muito da nossa cultura, que já está começando a melhorar e que deve continuar numa evolução constante aí, ela depende muito de pais e mães, né? Como que nós criamos as nossas crianças, as nossas filhas, né? Então, por que a gente dá bonequinha para a menina brincar de fazer comidinha, alimentar o neném, e a gente dá Lego, a gente dá carrinho de corrida, a gente dá coisas que estimulam muito mais esse raciocínio para os meninos. Vamos dar oportunidades iguais para os nossos filhos. Isso depende muito dentro da nossa casa, né? Então, eu acho que a gente precisa começar, eu acredito que isso já está mudando, não tem o certo, não tem errado, não tem brinquedo para um, não tem brinquedo para outro, cada um tem o seu potencial, cada um tem o seu gosto. Então, vamos dar oportunidades, né? Vamos tentar dar a nossa parte em capacitar as meninas para que elas consigam realmente concorrer de igual para igual com os meninos. Isso depende de cada um de nós, pais e mães. É isso que a gente precisa começar a estimular. Eu acho também que cresceu bastante, apesar de não ser um número ainda adequado ou esperado, mas cresceu bastante, a gente tem visto isso crescer. No mercado de segurança da informação, estão faltando 300 milhões de profissionais. Isso quer dizer, existe aí um grande caminho a ser percorrido, tanto para homens quanto para as mulheres, mas nós, mulheres, estamos muito capacitadas, sim, a gente tem condições, sim, nós temos um raciocínio lógico, sim. Então, eu convido essas mulheres para que elas aproveitem a oportunidade, que tem um mercado de trabalho, mulheres se dão muito bem em cargos de liderança, a gente consegue ter a parte de equilíbrio, né? A gente consegue, nós somos boas negociadoras, a gente consegue manter um bom relacionamento, porque isso faz parte da alma feminina, então aí a gente consegue utilizar esse lado da nossa personalidade também. Então, vamos aproveitar esse momento, é a hora da gente poder contribuir com o mercado de trabalho, contribuir com as corporações e aproveitar todo o nosso potencial. E contem conosco, contem comigo o que precisarem, eu estou super à disposição. Eu tenho recebido bastante contato de meninas que têm perguntado realmente como o caminho a trilhar e como fazer, e fico super feliz em poder ajudar. Então, vamos lá, nós que somos as pioneiras, a Graça sabe que eu me chamo de dinossauro sempre, né? Porque eu estou na área da segurança, na primeira leva de segurança, né? Estou jurássica. Estou super à disposição para ajudar a abrir. A gente abriu o caminho para as meninas, vamos lá, meninas, vamos lá, aproveitem. E vamos entrar nesse mercado. Sucesso para todas. Graça, mais uma vez, muito obrigada. Excelente, excelente. Raquel, rapidinho aí para a gente não estourar muito, né, nosso tempo. Não, obrigada. E esse assunto, acho que dá também para a gente fazer só um painel, né, pessoal? Só um painel sobre ele, né? Obrigada, Flávia, Márcia e Grácia. A representação feminina no mercado de trabalho é um assunto muito importante. Como sociedade, a gente vai ser uma melhor sociedade, mais equilibrada. Como sociedade, se a gente também no mercado de trabalho refletir... Eu vou falar um pouco de portunhol aqui, vocês me desculpem, eu estou em Santiago, gente. Se a gente refletir esse equilíbrio no mundo corporativo também. Eu acho que esse é um ponto muito importante, Graça, porque a gente precisa desse equilíbrio como sociedade, né? E desde do ponto de vista de produto e serviço, se a gente tem uma força laboral mais equitativa, de todos os pontos de vista, né? A gente está falando aqui de mulheres, e também acho que a gente tem outros grupos que são pouco representados ainda no Brasil, vamos falar de questão de negros, enfim, acho que tem vários grupos ainda que a gente precisa incorporar, sim. Mas as mulheres também, super importante, porque se eu tenho uma força laboral que representa a sociedade, eu vou conseguir fazer produtos e serviços que representam melhor o meu consumidor. Eu vou poder fazer produtos que representam melhor quem vai consumir esse produto. Então, estrategicamente, também é muito importante que as empresas incorporem mulheres na sua força laboral. Isso vai ser um reflexo em melhores produtos, né? Agora, a gente tem que ir passo a passo. O mundo corporativo, ele foi construído majoritariamente por homens, né? Então, a gente ainda tem que mudar muitas coisas e muitas políticas também para poder fazer esse mundo ser equitativo. Eu aqui
faço um convite a todos que estão ouvindo e aos líderes, principalmente, né, das empresas, que pensem em quais são as políticas que realmente estão atraindo o talento feminino. E vou deixar a ideia de um deles, tá? O Google implementou faz alguns anos a licença paternidade. A licença paternidade mínima mundial no Google é de 3 meses. É muito pouco, né, gente? Se vocês pararem para pensar, 3 meses de licença paternidade, para nós mulheres, eu não sou mãe, mas as mães que conseguem sair de licença saem 6 meses. E elas não conseguem escolher quando também tiram essa licença. Essa já é uma desigualdade que, por exemplo, impacta em salário. As mulheres ganham, em média, 20% menos que os homens. Então, vamos pensar em políticas práticas. Eu vou deixar a brecha da licença paternidade para quem está ouvindo aqui. Políticas práticas para que a gente, como sociedade, melhore. Ótimo, muito bom. Gente, excelente esse painel de abertura, fantástico, muito obrigada. Obrigada a todos que mandaram aqui mensagens. Eu termino com uma última, que foi parabéns da Sandra Nascimento, parabéns, Graça, parabéns a todas as mulheres, excelente painel. E a Sandra aqui, representando a audiência, que está agradecendo aqui a todos. Obrigadíssimo, Flávia, Márcia e Raquel. Vamos continuar aqui com o nosso Security Leader Sudeste. É com você, Ângelo. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, Graça. Parabéns a essas lindas mulheres inteligentes, competentes e sucesso sempre para vocês. Muito obrigado pela participação.